Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, com que alegria voltamos a mais um novo capítulo do livro Ação e Reação. No nosso programa O Espírito da Letra, que analisa a obra de André Luiz Espírito, escrita através do médium Francisco Cândido Xavier. Eu tenho certeza que você aprendeu muita coisa, como nós também aprendemos no capítulo anterior, a emocionante oração de Alzira, depois as lições que os obsessores estavam nos passando de como atuar sobre aquele núcleo de ideias principais que a gente tem para que eles possam nos explorar em nossas fraquezas, não é? São coisas muito importantes que nós devemos pensar. Agora nós vamos ao capítulo 9. O capítulo 9 é um capítulo um pouco diferente, porque ele vai contar uma história. Portanto, como é um relato de uma história, nós estaremos mais lendo esse relato do que comentando, porque se tratam de fatos que o nosso querido Silas vai expor para nós. Então, pegue o seu livro, o capítulo 9, cujo título é A História de Silas, e acompanhe esse relato tão importante. Vamos lá. Na noite seguinte, acompanhando o assistente Silas, eu e Hilário nos achamos de novo na residência de Luís. Os irmãos de Antônio Olímpio, Clarindo e Leonel receberam-nos de bom grado. Em uma copa da fazenda, uma copa bem ampla, reunia-se a família, junto a 2 agregados em uma refeição ligeira. Agora ele está descrevendo a cena física. Luís, a esposa, os filhos e mais 2 convidados. O relógio marcava 9 da noite. A fisionomia do dono da casa era quase a mesma da véspera, apesar da diferença que o corpo físico lhe impunha. Enquanto Adélia acariciava as crianças, já entontecidas de sono, o marido comentava o noticiário do rádio, destacando tópicos alarmantes que ele havia escutado referente aos setores da economia. E falando para os amigos assombrados, salientou, realçou, enfocou as dificuldades públicas, relacionou misérias imaginárias, criticou os políticos e os administradores e referiu-se às pragas do café e da mandioca, particularmente prendendo-se sobre as epizootias, que são doenças contagiosas que atingem grande número de animais. Por fim, não satisfeito em anunciar as calamidades da terra, de maneira inconsequente falou quanto à suposta ira do céu, afirmando acreditar que o fim do mundo estava próximo, e clamando contra o egoísmo dos ricos, que agravava o infortúnio dos pobres. Todos ali à mesa, silenciosos, ouvíamos a palavra de Luís, quando Leonel, mais confiado, dirigiu-se a Silas, o assistente, observando: "Vocês estão vendo? Este homem", e apontou Luís, cuja palavra dominava a pequena assembleia familiar. Esse homem é o derrotismo em pessoa. Enxerga tudo em termos de cinza e lama. Ajuiza com firmeza sobre os desastres sociais e conhece as zonas mais tristes da indigência coletiva. Entretanto, ele não sabe se desfazer de um só centavo dos milhões que ele guarda a favor daqueles que sofrem nudez e fome. E depois de um sorriso irônico, disse: "Vocês acreditam, por acaso, que ele possa continuar merecendo a felicidade da permanência num corpo carnal? Sendo tão hipócrita, tão cínico, tão maluco como ele está sendo?" Acrescentamos nós, não é? Que é a ideia central. Silas contemplou as personagens da cena doméstica, mostrando imensa piedade no semblante amigo e considerou: "Leonel, todas as suas observações apresentam lógica e verdade à primeira vista. Superficialmente, Luís é um exemplar consumado de pessimismo e de usura, aquele apego ao dinheiro. Todavia, no fundo,
Ele é um doente necessitado de compaixão. Existem moléstias da alma que arruinam a mente por tempo indeterminado. Quem seria este Luiz, se fosse amparado por outras influências? Espiritualmente abafado entre as visões da fortuna terrestre com que nós o assediamos o pensamento, o infeliz perdeu o contato com os livros nobres e com as nobres companhias. Tem a socorrê-lo apenas a religião domingueira dos crentes, que se julgam exonerados, livres de qualquer obrigação para com a fé, desde que participem da missa, do ofício de adoração a Deus, no fim de cada semana. Quem poderia prever-lhe as mudanças benéficas, desde que pudesse receber outro tipo de assistência? Quem não poderia dizer que ele seria outra pessoa? Aí André fala, Clarindo e Leonel ouviram as ponderações como se fossem apunhalados no âmago, tal a expressão de revolta que lhes assomou ao olhar coruscante, faiscante. E então, Leonel exclamou, ele é o Pai, ele e o Pai são os nossos devedores, os dois nos roubaram, os dois nos assassinaram. Disse com uma inflexão da criança voluntariosa e inteligente que se vê contrariada em seus caprichos. E o assistente lhe responde, e o que vocês desejam que eles façam? Ah, eles têm que nos pagar, eles têm que pagar, gritou Clarindo, fechando os punhos. E Silas continuou conversando. Sim, você tem razão, pagar é o verbo próprio. Contudo, me diz uma coisa, como é que pode o devedor resgatar a dívida quando o credor lhe tira todas as possibilidades de quitar os débitos? Que a nós mesmos cabe sanar os males que somos autores, não temos nenhuma dúvida. Entretanto, se nos compete corrigir hoje uma estrada que ontem desorganizamos, como proceder a essa corrigenda se nos cortam as próprias mãos agora? O próprio Cristo nos aconselhou, ajudai os vossos inimigos. Aqui cabe um esclarecimento que o próprio autor espiritual faz na nota de rodapé. Ao invés de ele falar amai os vossos inimigos, como está na Bíblia, ele diz ajudai os vossos inimigos, porque a palavra amar naquela situação seria mal entendida, seria interpretada de uma forma errada pelos dois que estavam querendo prejudicar tanto o Antônio Olímpio, que foi o pai que os matou, quanto o filho. Então ele usa essa expressão de uma forma atenuada como ajudai os vossos inimigos, tá bem? Isso é que André Luiz está explicando. Mas vamos voltar ao texto. Muitas vezes, penso que semelhante afirmativa de ajudai os vossos inimigos, corretamente interpretada, quer dizer o seguinte, ajudai os vossos inimigos para que eles possam pagar as dívidas em que se emaranharam, restaurando o equilíbrio da vida, no qual tanto eles quanto nós, quanto vocês, serão beneficiados pela paz. Aí André conta que ele percebia que o assistente, com a simpatia conquistada na véspera e com a argumentação despretensiosa e límpida, demonstrara conseguir uma inequívoca superioridade moral sobre o ânimo dos obsessores de sentimento endurecido. Ainda assim, Leonel perguntou com uma ponta de receio. Que considerações são estas? Será você algum padre disfarçado? Pretenderá, porventura, nossa modificação? E o Silas respondeu, não, você se engana. Se eu procuro alguma coisa em nossa comunhão fraterna, é a minha própria renovação. E talvez porque longa pausa se fizesse sentir em nosso grupo, Silas continuou dizendo, pela sedução do dinheiro também caí na última passagem pela terra. A paixão da posse me governava todos os ideais. A fascinação pelo ouro me tomou o ser de tal modo que, apesar de ter recebido o título de médico numa universidade venerável,
fugi ao exercício da profissão para vigiar os movimentos de meu velho pai, a fim de que nem ele mesmo viesse a dispor com largueza dos bens da nossa casa. O apego às nossas propriedades e aos nossos haveres me transformou num réprobo, num excluído do paraíso familiar, convertendo-me ainda em um algoz e um perseguidor intratável, naturalmente odiado por todos os que viviam sob o nosso comando no vasto círculo de minha temporária dominação. Para amontoar moedas e multiplicar lucros fáceis, comecei pela crueldade e acabei nas malhas do crime. Abominei a amizade, desprezei os fracos e os pobres, e no temor de perder a fortuna cuja posse total eu ambicionava, não hesitei, não titubeei em adotar a delinquência como sócia infernal de meu terrível caminho. Aí André fala assim, nossa, ouvindo essas palavras, enorme surpresa me tomou de improviso. Será que Silas estaria falando assim, como se isso fosse verdade? Ou estava utilizando naquele momento de recursos extremos, incriminando sem culpa a si mesmo, para regenerar os carrascos que nos ouviam? Será que ele está inventando isso só para os outros ficarem assim, impressionados? De qualquer modo, diz André, eu e Hilário havíamos prometido não comprometer a sua tarefa e por isso, de maneira silenciosa, nos limitamos a escutá-lo com atenção. Sentindo certamente que Leonel e Clarindo se mostravam um tanto comovidos, dando oportunidade à assimilação de novos pensamentos, Silas então nos convidou todos a sairmos daquele ambiente. Ele queria dizer-nos algo da sua experiência, mas preferia conversar conosco diante do altar abençoado da noite, a fim de que a sua memória pudesse evocar tranquilamente os fatos que ele buscaria relatar. Lá fora da casa, as constelações resplendiam como lares pendurados da criação, e o vento perfumado corria rápido como quem se propunha a transportar-nos a oração ou a palavra para a glória do céu. Incapaz de penetrar o verdadeiro sentido da inesperada atitude que Silas vinha assumindo naquele momento, eu o notei efetivamente emocionado, como se ele fixasse os olhos da alma em painéis distantes. Clarindo e Leonel, naturalmente dominados pela simpatia que se irradiava do semblante de Silas, também o observavam submissos. E Silas então começou em voz pausada, começou a contar a sua história. Ele diz o seguinte: tanto quanto posso recordar com a minha memória atual, eu me lembro de que em minha última viagem pelos domínios da carne, desde a meninice, me entreguei à paixão pelo dinheiro, o que hoje me confere a certeza de que, por muitas e muitas vezes, fui usurário terrível entre os homens da terra. Hoje sei, por informações de instrutores abnegados, que, como de outras ocasiões, renasci na última existência num lar favorecido, bafejado por grande fortuna, com a finalidade de sofrer a tentação do ouro abundante e vencê-la, graças aos golpes de vontade firme na plantação incessante do amor fraterno. Porém, caindo, fracassando lamentavelmente por minha infelicidade. Era eu o filho único de um homem probo, um homem honrado, que havia herdado dos seus antepassados, dos seus avoengos, bens consideráveis. Meu pai era um advogado correto, que por excesso de conforto não se dedicava aos trabalhos, às ocupações da sua profissão, mas, profundamente estudioso, vivia rodeado de livros raros, entre obrigações sociais que, de alguma sorte, lhe tiravam a personalidade, lhe afastavam os seus pensamentos das cogitações da fé. Ele não era muito ligado à religião,
Minha mãe, porém, era católica romana, de pensamento fervoroso e digno. E embora, sem descer conosco a qualquer disputa na esfera da devoção, tentava nos incutir, nos convencer sobre o dever da beneficência. Eu me recordo, diz Silas, com um arrependimento tardio, dos reiterados, dos insistentes convites que ela nos dirigia, bondosa, para que trilhássemos com ela as tarefas da caridade cristã. Convites esses que meu pai e eu recusávamos, sem discrepância, estávamos em acordo nesse aspecto, encastelados em nossa irreverência convencida, enfatuada. Irreverência que, além disso, também era aquela irreverência risonha. Não, muito obrigado, vai você precisa disso. Minha genitora cedo percebeu que meu pobre espírito trazia consigo aquela marca, aquele azinhavre, aquela corrosão da usura, da avareza. E reconhecendo que lhe seria extremamente difícil a ela colaborar na renovação íntima do meu pai, que era um homem já feito e desde a infância habituado à dominação financeira, ela concentrava, porém, em mim os seus propósitos de elevação. Para conseguir isto, me estimulou ao gosto pelo estudo da medicina, alegando que ao lado do sofrimento humano eu poderia encontrar as melhores oportunidades de auxílio ao próximo, me tornando agradável a Deus, ainda mesmo que não fosse possível a mim entesourar os recursos da fé. Mesmo que eu não fosse de igreja, eu poderia fazer o bem ao meu semelhante. E era isso que ela esperava que acontecesse, na medida em que eu fosse me dedicando à medicina. Aí ele continua contando. No íntimo, dentro de mim mesmo, eu zombava, eu escarnecia dessas sagradas esperanças da minha mãe, que era para mim a criatura mais querida ao espírito. Contudo, sem poder resistir-lhe ao cerco afetivo, me consagrei à carreira médica, muito mais interessado em explorar os doentes ricos, cujos sofrimentos do corpo indiscutivelmente me permitiriam amplas vantagens materiais. Entretanto, nas vésperas da vitória estudantil esperada, quando eu me formaria como médico, minha mãe, relativamente moça, despediu-se da experiência física, vítima de um acidente da angina, uma enfermidade cardíaca, um infarto, uma ruptura. Nossa dor foi enorme. Recebi meu diploma de medicina como se me fora ele detestada lembrança. E apesar dos estímulos da bondade do meu pai, não cheguei a ingressar na prática da profissão que eu havia conquistado. Eu me recolhi à intimidade doméstica, de onde eu saía tão somente para as estações de entretenimento e de repouso. Então, mais que nunca, chafurdado na sovinice, atolado na avareza, porquanto acompanhei o inventário de minha mãe com uma vigilância tão rigorosa que as minhas estranhas atitudes chegaram a surpreender meu próprio pai, egoísta e displicente, mas nunca avarento quanto eu. Compreendi que a fortuna herdada me situava, e aí para minha desgraça moral, não é? Acima de qualquer necessidade da vida física, não precisaria me preocupar com nada, por largos anos, desde que eu não me entregasse à dissipação da riqueza. Não precisaria ter problemas de ganhar dinheiro, se eu não gastasse esbanjando irresponsavelmente. Ainda com isto, ainda assim, quando vi meu pai inclinado a se casar novamente, quase aos 60 anos de idade, eu fiz tudo o que eu pude indiretamente para tirar esta ideia da sua cabeça, afastando-o de tal propósito.
Ele, porém, era um homem resoluto nas decisões. E então casou-se com Aída, uma jovem da minha idade, que mal se avizinhava dos 30 anos. Recebia a madrasta como intrusa em nosso campo doméstico. E tomando-a por uma aventureira comum, tomando-a como alguém que estava ali só para pegar o dinheiro do velho, a caça de fortuna fácil, eu jurei que me vingaria dela. Apesar das carinhosas requisições do casal, e não obstante o tratamento gentil que a moça pobre, essa infeliz mulher me dispensava, eu exibia sempre uma desculpa para fugir da sua convivência. O novo matrimônio, no entanto, passou a exigir do marido, o meu pai, mais amplos sacrifícios no mundo social. E Aída, mais jovem, não pretendia afastar-se da sociedade. E foi assim que, ao término de alguns meses, meu genitor era obrigado a procurar o socorro médico, recolhendo-se então a um necessário repouso. Acompanhava eu a sua decadência orgânica, carregando-me de vivas apreensões, de vivas preocupações. Porém, veja só, não era a saúde do pai que me feria a imaginação, mas sim a extensa reserva financeira de nossa casa. Na hipótese de um falecimento repentino do homem que me dera a vida física, de modo algum eu aceitaria partilhar a herança com a mulher que aos meus olhos indevidamente ocupava o espaço da minha mãe. O assistente fez uma longa pausa, enquanto nós olhávamos nele o semblante melancólico. De mim mesmo, atônito, diante do que me era dado ouvir, no íntimo eu perguntava se tudo aquilo de fato havia acontecido. Será que Silas havia realmente sido o homem a quem se referia? Ou estava compondo aquela história para alterar o ânimo dos perseguidores? Mas eu fiquei com isso porque não pude fazer qualquer interrogação. Porque o nosso amigo, como que desejando se castigar com a dolorosa confissão, prosseguiu dando detalhes. Diz então Silas: passei a arquitetar um plano delituoso, ou planos delituosos, sobre a melhor maneira de afastar, eliminar Aída de qualquer possibilidade de ingresso futuro ao nosso patrimônio, e que não fosse capaz de melindrar meu pai doente. Não queria que o velho soubesse que eu estava querendo fazer isso. E nos projetos criminosos que vinham à minha cabeça, a própria morte da madrasta comparecia como solução. Entretanto, como eu poderia suprimi-la sem causar maior sofrimento ao doente que eu desejava conservar? Não seria aconselhável desmoralizá-la, antes de tudo, aos olhos dele, para que ele não padecesse qualquer saudade da mulher condenada por minha desvalia? Se ele se desencantasse, não seria melhor? Eu então tramava no silêncio e na sombra, quando uma ocasião que fosse propícia veio ao meu encontro. Meu pai foi convidado a comparecer com a sua esposa numa festividade pública, mas ele me chamou e pediu para que eu acompanhasse a Aída, representando o pai pela autoridade. Pela primeira vez aceitei com prazer. Pretendia conhecer a Aída agora mais de perto, as suas afeições. Negros propósitos, funestas ideias nasciam-me do crânio. Desse modo, durante uma alegre confraternização, entrei em contato com um tal Armando, primo de Aída,
que a havia cortejado quando solteira. Ele gostava da Aida, mas a Aida não quis saber dele. Armando era um rapaz pouco mais velho do que eu, perdulário, esbanjador, gastador e fanfarrão, que dividia o tempo entre mulheres e taças espumantes, a quem, contrariamente aos meus hábitos, eu ofereci uma premeditada comunhão afetiva. Chamei o Armando, comecei a me aproximar dele. Tanto quanto possível, dominando moralmente o ânimo de meu pai, desde então eu coloquei Armando junto ao nosso campo doméstico, favorecendo a ele o mais amplo retorno à intimidade com a criatura de quem se havia enamorado anos antes. A praia, o teatro, o cinema, bem como passeios de variados tipos, eram agora os pontos costumeiros de nossa presença, nos quais, intencionalmente, eu atirava os dois primos, um no braço do outro. Aida não me percebeu a manobra, e embora resistisse por mais de um ano à galanteria do companheiro, acabou por ceder à constante ofensiva dele. Eu, Silas está falando, não é? Fingi que desconhecia as relações, até que eu pudesse conduzir meu pai ao testemunho direto dos acontecimentos. Eu inventava jogos e distrações para prender o sedutor em nossa casa. Captei-lhe a confiança absoluta, de modo a usá-lo como peça importante em meu criminoso ardil. E certa noite, em que, cauteloso, aparentei completa ausência de nossa casa, sabendo que os amantes estavam em um encontro íntimo em um determinado aposento, contíguo, ligado, próximo ao meu, ao invés de sair de casa, eu fui até meu pai, em seu quarto de doente, e fingindo, mascarando-me com a intensa dignidade ofendida, eu o chamei a brios, eu o chamei a sua honra. Você é homem ou não é? Tem sangue de barata? Numa exposição rápida do que estava acontecendo. Ali, perto de você, do seu nariz, a sua mulher está transando, está tendo um caso com o outro fulano. Meu pai ouviu branco, lívido e, obviamente, trêmulo. Exigiu provas. E eu nada mais fiz do que conduzir meu pai cambaleante até a porta do quarto, cujo fecho eu próprio havia deixado enfraquecido. Bastou um empurrão mais forte e meu pai, desolado, encontrou o flagrante que eu tanto desejava. O homem, o amante, Armando, cínico, não obstante o desapontamento, afastou-se rápido, ciente de que não poderia esperar qualquer golpe mais grave de um sexagenário doente. Minha madrasta, porém, profundamente ferida em seu amor próprio, dirigiu ao velho esposo acusações humilhantes, procurando os seus aposentos particulares numa explosão de amargura. Completando a obra terrível a que eu me havia devotado, eu me mostrei mais carinhoso para com o doente, intimamente aniquilado. Meu pai estava no solo, no chão. Passei a ser mais próximo, mais carinhoso. 2 semanas se arrastaram pesadas para a nossa família. Enquanto Aida ocupava o leito, assistida por 2 médicos de nossa confiança, que nem de longe nos conheciam a tragédia oculta, eu afagava meu pai com lamentações e sugestões indiretas para que os bens da nossa casa fossem, na maioria, transferidos para o meu nome, já que o segundo matrimônio não poderia se desfazer
perante as autoridades legais. Casou pela segunda vez, ela era esposa e seria naturalmente herdeira. Eu prossegui em minha tarefa delituosa e continuava assediando meu pai de maneira indireta, quando minha madrasta apareceu morta. Os clínicos de nossa amizade constataram um envenenamento fulminante e, constrangidos, notificaram a meu pai tratar-se de um suicídio, certamente motivado pela incontrolável neurastenia, pelas perturbações neuronais, mentais, de que a doente se via objeto. Meu pai estava mais sombrio nos aparatosos funerais, no enterramento da sua segunda mulher. Contudo, em meus destruidores propósitos, eu fiquei feliz, eu me alegrei. Agora sim, a fortuna total de nossa casa passaria a ser minha. Minha satânica alegria, porém, durou muito pouco. Desde a morte da segunda mulher, meu pai acamou-se para não mais se levantar. Em vão, médicos e padres amigos procuraram oferecer a ele melhoras e consolações. Ao fim de 2 meses, meu pai, que nunca mais sorriu, entrou em dolorosa agonia, na qual, através de confidência entrecortada de lágrimas, me confessou haver ele próprio envenenado a Ida, administrando a ela violento tóxico no calmante que ela habitualmente tomava. Isso, no entanto, me dizia o velho vencido, impunha a ele também a morte, uma vez que não conseguia perdoar a si mesmo, passando a carregar dentro de si um fardo de remorso constante e intolerável. Veja só as consequências, não é? Veja só onde chega a tragédia que nasce em um pensamento desajustado pelo apego, pela usura. Aí Silas continua contando. Pela primeira vez, minha consciência doeu fundo. O apego aos bens da carne arrasava minha vida. O velho querido morreu nos meus braços, crendo que os meus soluços de arrependimento fossem, na verdade, choro de amor. Deixando-lhe o corpo fatigado na terra fria, voltei à nossa casa solarenga, nossa casa grande, requintada, sentindo-me o mais infortunado dos seres. O ouro integral do mundo não me garantiria agora o mais leve consolo. Eu me achava sozinho e infinitamente desgraçado. Todos os recantos e pertences de nossa habitação me falavam de crime e de remorso. Muitas vezes, a sombra noturna me pareceu povoada de fantasmas horripilantes, a ironizarem-me, a se sentirem felizes com a minha dor. E em meio desta malta, desta corja, deste bando de insensíveis demônios, a investirem contra mim, tinha a ideia de escutar a voz inconfundível de meu pai, clamando para minha alma: meu filho, recua enquanto é tempo. Eu sentia isso, meu pai falando. Eu comecei a ficar mais arredio, desconfiado. Em uma pavorosa crise moral, viajei à Europa, em uma longa viagem de recreio. Mas o encanto das grandes cidades do velho mundo não conseguiu aliviar-me as chagas interiores. Em toda parte, a comida mais nobre me amargava na boca.
e os mais belos espetáculos artísticos deixavam-me apenas ansiedade e desolação. Voltei ao Brasil, mas não tive coragem de retomar a intimidade com a nossa antiga residência. Amparado por velho amigo, por uma afeição de um amigo do meu pai, um antigo amigo, eu lhe aceitei a acolhida por alguns dias, até que a minha saúde orgânica me permitisse pensar numa transformação radical da existência. Embalado pelo carinho familiar daquele amigo, deixei que longos meses passassem, tentando a não merecida fuga mental. Até que, numa noite inesquecível para mim, na qual minha dor de estômago, minha gastralgia, minha gastrite, se transformara numa dor muito intensa, como se fosse um ferro em brasa me ferindo o estômago, tomei um frasco de arsênico que estava na adega do meu anfitrião, acreditando que estava usando bicarbonato de sódio, que ali eu havia deixado na véspera. Ele confundiu-se, deixou o bicarbonato e quando foi pegar, pegou um veneno. E o veneno me expulsou do corpo, impondo-me sofrimentos terríveis. Como aconteceu à minha madrasta, que desencarnara em padecimentos atrozes pelo veneno, eu também passei pela morte em condições análogas, idênticas. E os amigos que me asilavam no templo doméstico, aquele amigo antigo do meu pai que me deu guarida, desconhecendo o equívoco de que eu fora vítima, em vez de tomar o bicarbonato, tomei o arsênico, imaginaram, admitiram, sem qualquer sombra de dúvida, que eu havia buscado no suicídio a extinção das penas morais que me castigavam a alma de um moço rico e entediado da vida, segundo a versão que eles deram curso ao conhecimento dos demais. Silas relanceou o olhar tristonho sobre nós, como quem procurava o efeito de suas palavras, e disse: isso, porém, não bastou para eu pagar minhas tremendas culpas. Dementado, depois do sepulcro, atravessei meses cruéis de terror e desequilíbrio, entre os quadros vivos que se exteriorizavam da minha mente algemada as criações que ela mesma fizera, até que então fui socorrido por amigos de meu pai. Meu pai, que se achava igualmente a caminho de sua recuperação. E unindo-me a ele, passei a empenhar todas as minhas energias para a preparação do futuro. E depois de alguns instantes de pesado silêncio, ele concluiu: como vocês podem ver, a fascinação pelo ouro foi o motivo de minha perda. Tenho necessidade de grande esforço no bem e de fé vigorosa para não cair outra vez, porquanto é indispensável que eu me consagre à nova experiência entre os homens. Eu precisarei renascer. Eu precisarei voltar. E aqui, nós vamos interromper esta experiência trágica, traumática, que, de uma certa forma, é muito semelhante, pelas mesmas causas, à de Antônio Olímpio. É sempre o desejo de pegar para si e alijar os outros. Mas isso vai gerar, como gerou no caso do Antônio Olímpio e no caso do Silas, toda uma cadeia de eventos trágicos, que uma vez que você dispara, é como sabe aquele jogo de dominó que o povo põe centenas, milhares de peças, e que depois você derruba uma, e o resto vai caindo sozinho? Aí você quase não tem mais como impedir que os dominós se derrubem uns aos outros? Ele queria afastar a mulher, então pensou num plano ardiloso, num plano astuto, não para demonstrar o que ele queria, mas para jogar o pai
contra a mulher. E usou a fraqueza emocional, usou aquilo que todos nós temos, que é a debilidade, ou a carência, ou a falta, ou o apego a pessoas que também fazem parte de nossa história. Em algum motivo, existe aquilo que o Armando e a Aida tinham de aproximação, e com base nisso, ele faz aquilo que ele queria. Só que a partir daí, o pai toma uma atitude. Ele não pensava que o pai fosse fazer aquilo. Pensava apenas que queria que os bens viessem para o seu nome e a Aida fosse expulsa. Mas o pai, ferido nos brios, envenena a moça. Ora, que culpa ela tinha? Nenhuma. A culpa era do filho, que parecia o inocente. O pai envenena a moça e se culpa pelo envenenamento. Entra em desgraça consigo mesmo, carrega no seu íntimo este peso. A moça morre. Os dois são responsáveis. O rapaz tenta consolar o pai e vai saber que a moça foi assassinada pelo pai às vésperas da morte do pai. O pai desencarna, o moço fica infeliz, a casa agora é assombrada por fantasmas da sua consciência e fantasmas reais que ali estavam envolvendo suas determinações nocivas. Ele tenta espairecer, viajar, gastar o seu dinheiro e não consegue. E aí, vítima de seu desajuste mental, o corpo começa a sofrer, a gastrite o ataca e ele vai tentar diminuí-la com algo que era um veneno, ao invés de ser um remédio, por engano. Será que esse engano não foi produzido pelos espíritos perturbadores que o acompanhavam? Toma veneno, pensando que é bicarbonato. Morre e aí se vê do outro lado, com as entidades, com a sua consciência que produziu todo aquele campo magnético trevoso. E por fim, depois de ser recolhido pelos amigos do pai, que estava já se recuperando, os dois se unem, sabendo que vão precisar reparar o mal que praticaram contra a Aida. Mas isso agora a gente vai esperar no próximo programa. Vejam só quantos dominós caíram depois que ele lançou a primeira pedrinha. Pense sempre que você vai cometer alguma coisa errada, deliberadamente. Pense, que consequências poderá haver disto? Não apenas naquela que você controla, mas em tudo aquilo que sai do seu controle. Porque de verdade, depois que você pica o papel e joga do alto de um prédio, não tem como você refazer a folha. Ela vai ser espalhada e aí as coisas vão ficar muito piores. Pense nisto. Essa história do Silas vale por uma grande lição em tudo aquilo que nós pensamos, na calúnia que espalhamos, na mentira que contamos, no manejo das realidades para obter certas vantagens, para chegar em certos objetivos, usando de subterfúgios. Tudo isso vai custar para nós. Um amigo nosso muito querido dizia: porta-te bem, que é mais barato. Você vai gastar menos, se você agir corretamente. Agora, na semana que vem, a gente espera você na próxima semana para a continuidade deste capítulo. Não falta muito, mas nós vamos comentar muita coisa. Então, não esqueça, leia o restante, o capítulo 9, a história do Silas, e você vai ver que de verdade não era uma invencionice que ele estava contando. Este livro vai nos trazer muita surpresa. E eu espero você no nosso próximo O Espírito da Letra. Muito obrigado e muita paz.